Olá pessoal, com vocês o professor José Diogo e no encontro de hoje nós iremos dar continuidade à nossa última aula, a qual foi encerrada com uma pergunta deixada no ar. A pergunta feita foi: qual seria a autofunção que atende ao operador hamiltoniano eletrônico definido como uma soma de operadores monoeletrônicos? E a resposta para o nosso problema é a seguinte: um simples produto de spin orbitais para cada elétron é a autofunção de nosso operador hamiltoniano eletrônico. A este produto de spin orbitais damos o nome de produto Hartree e notem que para os spins orbitais foram usadas letras e para os elétrons nós usamos números. Isso deriva do fato de que, embora haja o mesmo número de elétrons e de spin orbitais, qualquer elétron pode ocupar qualquer spin orbital. E vamos à demonstração de que, de fato, um simples produto de spin orbitais é a autofunção do operador hamiltoniano que nós definimos. É sabido que a aplicação do operador hamiltoniano eletrônico a uma dada função de onda eletrônica retorna energia e função de onda eletrônica. Daí o nosso problema de alto valor, sendo E o alto valor. Para facilitar a nossa vida, vamos tratar o operador hamiltoniano eletrônico como dado apenas pela contribuição de duas parcelas monoeletrônicas. Vejam, como estamos lidando com duas parcelas referentes aos operadores monoeletrônicos, a nossa função ela deve conter apenas dois elétrons. Logo, vamos definir a nossa função eletrônica psi pelo seguinte produto de spin orbitais, que A1 e B2. E é justamente esse produto de spin orbitais que nós iremos testar se de fato é autofunção da soma de operadores monoeletrônicos. Vejam que ao invés de denotar a coordenada de spin orbital para o primeiro elétron como x1, eu apenas usei 1 e fiz o mesmo para 2. Isso para dar uma simplificada em nossa notação. Vamos lá. Temos nosso operador hamiltoniano monoeletrônico aplicado à nossa função de onda. Vejam que nós estamos definindo o operador hamiltoniano eletrônico a partir da contribuição de dois monoeletrônicos, logo H1 mais H2. E a nossa função de onda ela é dada pelo produto envolvendo dois spin orbitais. Vamos recorrer a uma operação algébrica para avançar. Temos o seguinte: primeiro operador aplicado ao produto, mais segundo operador aplicado ao produto de spin orbital. Nesse momento, é pertinente lembrar que o spin orbital ele é autofunção do operador hamiltoniano monoeletrônico, ou seja, a aplicação do operador hamiltoniano monoeletrônico a um dado spin orbital retorna a energia que o elétron ocupa, a energia do elétron quando ele ocupa este spin orbital vezes o próprio spin orbital. Nós faremos uso disto. Vale lembrar também que o nosso primeiro operador monoeletrônico ele apresenta efeito sobre o primeiro elétron e o nosso segundo operador monoeletrônico apresenta efeito sobre o spin orbital que depende do segundo elétron. Para o primeiro caso, como resultado, nós temos epsilon A e A do primeiro elétron vezes
o segundo spin orbital mais o efeito do segundo operador monoeletrônico sobre o spin orbital B retorna εb, segundo spin orbital, vezes IA1. Nós podemos colocar a soma εA mais εB em evidência, vezes o produto de spin orbitais. Vale lembrar que a aplicação do operador hamiltoniano sobre a função de onda retorna energia vezes a própria função de onda. Com isso, é possível mostrar que a nossa energia ela é dada pela soma das energias monoeletrônicas e, de fato, o produto de spin orbitais é autofunção do nosso operador hamiltoniano dado pela soma de operadores monoeletrônicos. Vamos voltar para a nossa apresentação. Vale lembrar que, neste caso, temos que a nossa função de onda, dada como dependente das coordenadas de vários elétrons, passa a ser representada por um produto de várias funções spin orbitais, e cada função spin orbital depende da coordenada de apenas um elétron. Então vejam que a nossa função, que depende da coordenada de várias coordenadas de vários elétrons, passa a ser representada pelo produto de várias funções de um único elétron. Como nós mostramos, o alto valor é apenas a soma das energias dos spins orbitais de cada spin orbital que aparecem em psi. E de forma genérica, nós podemos tratar a nossa energia total como sendo uma soma dos n valores de epsilon envolvidos. E, embora se considerem os elétrons independentes no produto Hartree, eles estão sujeitos a um campo médio resultante da interação com os demais. E, apesar do produto Hartree satisfazer o problema que foi levantado, as funções de onda correspondentes, elas não são antissimétricas. E vamos ao conceito de antissimetria. O conceito de antissimetria está relacionado ao seguinte fato. Se nós trocarmos as coordenadas de dois elétrons, ou seja, se trocarmos as coordenadas aqui, olha, do elétron I pelo elétron K, veja o que acontece com o sinal da nossa função de onda. O sinal é trocado, e essa inversão de sinal mediante troca de dois elétrons deriva do fato dos elétrons apresentarem comportamento fermiônico. Logo, daí deriva uma segunda pergunta. Mas afinal, como obter funções de onda antissimétricas? E a resposta para isso é através do determinante Slater. Vamos à definição do determinante de Slater. Então, o determinante de Slater é, como o próprio nome diz, um determinante, o qual é organizado da seguinte forma. Em cada coluna, nós lidamos com, especificamente, um elétron, e nas linhas nós trazemos informações para um dado spin orbital. Porém, se decidirmos trazer um determinado spin orbital em cada coluna e um determinado elétron em cada linha, não fará diferença. É comum o determinante de Slater ser escrito compactamente, assinalando apenas os elementos da diagonal. E vale destacar que o determinante de Slater ele garante que o princípio de exclusão de Pauli seja garantido, uma vez que, segundo o princípio de exclusão de Pauli, dois elétrons eles não podem apresentar os mesmos 4 números quânticos. E este fato seria o equivalente a termos duas linhas ou duas colunas no determinante de Slater. E sabemos que se uma matriz ela apresenta
duas linhas iguais ou duas colunas iguais, o resultado é zero, portanto. Para o caso de um sistema apresentando apenas dois elétrons, temos que a função correspondente fica produto envolvendo os dois elementos da diagonal principal menos o produto envolvendo os dois elementos da diagonal secundária. Sim, vale destacar que este termo aqui, que aparece determinante de Slater, corresponde à constante de normalização. Lá no início da nossa primeira aula, nós lembramos que precisamos obter funções de onda que sejam apropriadas. E com apropriado, nos referimos a uma função de onda que fosse normalizada e antissimétrica. A presença da constante de normalização garante que a função seja normalizada. Porém, devemos mostrar que uma função obtida via determinante de Slater é também antissimétrica. Para ilustrar, vamos considerar esta função de onda obtida a partir do determinante de Slater. Vamos usar o mesmo bloco de anotação. Então vejam, vimos que para uma função de onda para dois elétrons, o nosso determinante de Slater fornece o seguinte resultado. Deixe-me usar a caneta preta para seguir a convenção. Então, vamos lá. Nossa função de onda ela é dada por 1 raiz de 2 vezes spin orbital A carregando o primeiro elétron, spin orbital B carregando o segundo elétron, menos spin orbital B carregando o primeiro elétron, vezes spin orbital A carregando o segundo elétron. Vou aproveitar esse momento para introduzir uma simplificação em nossa notação. Então, ao invés de denotarmos que A, vamos apenas chamar de A. Ao invés de chamarmos que B, vamos denotar apenas por B. E o mesmo para o segundo termo, B1 a 2. Bom, desde que nós mantenhamos a ordem dos elétrons conservada, nós podemos simplificar ainda mais a nossa notação da seguinte forma: AB menos BA. Porém, o que nos trouxe aqui foi a demonstração de que esta função de onda ela é antissimétrica. Ou seja, se nós trocarmos a posição de dois elétrons, a função tem que trocar o sinal. Vejamos. Vamos considerar uma dada função piscilinha, a qual corresponde à nossa primeira função, só que com os elétrons trocados de posição. Como nós devemos manter a ordem dos elétrons, o que nós iremos fazer ao invés de trocar as coordenadas eletrônicas, vamos trocar os spin orbitais. E representaremos, então, a nossa função piscilinha da seguinte forma: 1 raiz de 2. Veja que o primeiro elétron ocupa o spin orbital A. Neste outro caso, o segundo elétron ocupa o spin orbital B. Então, ao invés de trocar a posição dos elétrons na função, vamos trocar a posição dos spins orbitais. Ficaremos, portanto, com BA menos AB. Vamos colocar esse sinal de menos em evidência. Ficamos, portanto, com menos 1 raiz de 2 menos BA mais AB. Vamos organizar a nossa função obtida. 1 raiz de 2 AB menos BA. Porém, 1 raiz de 2 vezes AB menos BA é igual a psi. Daí, nós temos que
psi' será igual a menos psi. Com isso, é possível mostrar que uma função de onda obtida a partir do determinante de Slater é sim antissimétrica. Nas aulas seguintes, nós iremos fazer uso desta função que nós acabamos de obter para os elétrons para encontrar os elementos de matriz para o operador de 1 e para o operador de 2 elétrons. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela audiência.